Aleluia. Eu creio. Diga, eu creio. Oh, é bom demais. Acreditar, viver, participar, receber, isso tudo faz parte da vida do cristão, né? Nós como cristãos queremos estar nessa dimensão. E nós estamos numa série aí, prosperidade sem fim. Diga, prosperidade sem fim. Quando nós estamos falando de prosperidade, nós não estamos falando de dinheiro, né? Porque muitas vezes as pessoas se enganam. Ele liga prosperidade a dinheiro. E muitas vezes eu vi, pelo menos, muitas pessoas ganharem coisas, receberem coisas, Deus manifestar prosperidade através, não do dinheiro, mas da realização. Você já viu alguém que ganhou alguma coisa grande? Alguma coisa que o dinheiro dele não podia comprar? Já viram isso? Alguém quer ver? Alguém que foi estudar com bolsa de estudo? Já viram? O que quer dizer isso? Prosperidade. Quer dizer, eu não tenho, mas Deus de uma maneira diferente leva a condição para que eu tenha. E isso é prosperidade. Isso em todas as áreas. Pode ser de repente que o médico não tivesse a cura, mas quando você foi até alguém que adorava a Deus, oraram por você e o milagre da cura aconteceu. Mas você não foi ao médico, você não pagou o médico, você não fez a cirurgia, mas o milagre aconteceu. E essa prosperidade é o que Deus quer dar na vida de cada um de nós. Por isso que eu falo prosperidade sem fim. Quando eu olho para uma prosperidade sem fim, eu imagino a vida eterna. A vida eterna é uma prosperidade sem fim. Você entra aqui, aceita Jesus, segue a palavra de Deus e nunca mais sai da presença dele. Não tem fim. Você vai andar na dimensão dele, vai buscar nele a resposta e ele vai cuidar de você em todo o tempo todo. Então nós precisamos estar com o coração aberto para isso. Eu coloquei como tema hoje, mergulhe nessas águas. Fala para a pessoa do lado, mergulha. Se joga aí, irmão. Não fica se controlando não, se joga. Porque a melhor coisa que tem, não é verdade? Quando a gente começa a ter a dimensão da fé, do acreditar. Se jogar, quando você não acredita, é um medo danado, né? É a pessoa não sabe se vai, se vem, o que ela vai fazer. Mas você repararam na criança com o papai? A criança tem 2 anos de idade, 3 anos de idade, ela está em cima de alguma coisa mais alta, muro, qualquer coisa assim, e o pai fala pula, e ela faz o quê? É louca. Confiou, acreditou. Ela tem uma dimensão especial de se jogar, de acreditar, para poder receber. Ela recebe o carinho do pai, ela recebe o cuidado do pai. E fala a verdade, quem é pai e vê isso acontecer, ele se quebra, mas não deixa a criança cair. Ele faz de tudo, ele tenta pegar pela perna de qualquer jeito, mesmo quando às vezes é involuntário, né? Não é uma coisa voluntária. Ele faz qualquer coisa para segurar essa criança. Imagina Deus olhando para você. Imagina Deus olhando para você e você se lançando na direção dele. Você acha que ele vai deixar você cair? Jamais. O amor e a misericórdia dele são tremendas. A promessa de Deus para os que são seus é de restauração e de prosperidade sem fim. Você vem com pecado, você vem com engano, você vem com dificuldades, você vem com problemas, você vem, sei lá, com enfermidade, perdeu todo o dinheiro, está angustiado, oprimido, entristecido, e ele olha para você e restaura você. E a próxima coisa depois de te restaurar é te dar uma capacidade de prosperar, ou seja, de sobreviver, mesmo que você não tenha como, mesmo que você não saiba como. Ele vai atrás de trazer a você a realização. E nós podemos tomar o livro de Ezequiel como exemplo. Sabe o profeta Ezequiel? Aleluia! Esse livro é um exemplo muito forte disso. Após tantas dificuldades e guerras, o povo de Israel estava totalmente abatido, totalmente caído. Foram levados cativos, tinham perdido tudo, estavam vivendo de uma forma assim, vamos dizer assim, pobremente, totalmente, né, alheio a toda a condição, atacado por reis e etc, etc, etc. E aí de repente, a gente vai no livro de Ezequiel e vê Deus querendo mostrar a ele que havia uma possibilidade para uma restauração especial. E Deus vai até ele e faz uma pergunta para ele, né? Poderão reviver esses ossos secos? Você já pensou na sua vida? Quantas vezes você viu as coisas caindo e você desacreditando,
e você é apavorado, ou com medo mesmo, então, como é que eu vou fazer, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar, eu não sei como, e você começa a ficar perdido no meio disso. E Ezequiel vai nos ensinar aqui, de uma forma bem clara, tranquila, como fazer para mudar essa história. Olha o que fala em Ezequiel 37, e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Quando o Espírito entra, ele diz o quê? Vivereis. Quando a gente olha para cá, a gente vê de repente Deus colocando Ezequiel de frente, levou em espírito, de frente a toda uma situação terrível, só ossos secos. Ele não fala secos, ele fala sequíssimos. O que ele quer dizer? Sem vida nenhuma, sabe? Sem carne, sem pele, sem vida nenhuma. Mas ele dá para ele aqui: você acha que pode reviver? E Ezequiel, muito rapidamente, lembra que se tem que acontecer um milagre, só pode acontecer através de Deus. E ele joga de volta: tu o sabes. Ele entrega para Deus, e quando ele entrega para Deus, o Senhor dá uma ordem a ele: profetiza, exerce agora a tua fé, profetiza, determina, diga para eles que eles vão ter vida. Dizem: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Há um poder ministrado na palavra, há um poder determinado na palavra. Deus quer mostrar a você que não é pela tua sabedoria, que não é pela tua força, mas é pela palavra. Diz que Ele é fiel à sua palavra. Ele não acha que você tem que saber tudo, Ele também não acha que você tem que ser forte para viver todas as situações difíceis ou não, mas Ele quer dizer para você que quando você for, através da palavra, através do ensinamento, através da orientação que Ele te dá, então você não está mais firmado em você mesmo, você está firmado nele. E quando eu estou vivendo pela minha fé humana, eu estou limitado. Mas quando eu saio das coisas humanas para entrar nas coisas sobrenaturais, então este limite não existe mais. Por isso ele chama você a um posicionamento. Por isso ele chama aqui Ezequiel a um posicionamento. Ele fala: vai lá e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele está dizendo: impossível. Vocês vão entender que é Deus que está mandando, que é um poder sobrenatural que está declarado, não é algo comum. E nós, como seres humanos, nós temos esse hábito: eu vou querer vencer uma situação, eu vejo se eu tenho dinheiro, eu vou querer tomar uma atitude lá de talvez receber a cura, eu começo a tentar descobrir se eu tenho um bom médico, eu vou tentar ter um remédio, eu vejo se eu consigo pagar o remédio, e eu estou esquecendo que a palavra do Senhor é que traz aos ossos secos uma dimensão de cura e de restauração. Quantas vezes você passou dificuldades, e ao invés de se estabelecer ou se proteger através da palavra, você tentou tudo o que você sabia, você lutou com todas as suas forças, você usou todos os seus recursos, você procurou todos os seus amigos e até os inimigos, mas não conseguiu. Passou e você disse: fui vencido, fui derrotado, não alcancei, não atingi o objetivo. E aí você começa a perceber, ou dizer que você é frágil, que você não consegue. E é uma realidade, nós somos limitados. Mas quando eu entendo isso: ei, ossos secos, vocês precisam entender que há algo mais poderoso, algo mais glorioso, algo mais tremendo, e que tem a garantia do céu, é a palavra. Ela vai trazer a diferença. Assim diz Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Quando a palavra tem liberdade de entrar, automaticamente o Espírito se faz presente. Sabe assim? Alguém aqui já recebeu a Jesus Cristo como Senhor?
quando você recebeu Jesus como Senhor, pelo que a gente aprende, nós recebemos também a manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, ele entra para fazer de você uma testemunha. Está escrito lá, o Espírito Santo faz de você uma testemunha de quem? De Jesus, porque ele te deu a salvação. Se ele te deu a salvação, ele te deu a libertação, ele te deu o direito da vida eterna, e aí na autoridade do nome de Jesus Cristo, você pode todas as coisas, e a você nada pode ser impedido. Diga, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Você entendeu? Ele quando disse aqui, assim diz o Senhor Jeová, esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ele está dizendo, a partir de agora, você não vai andar pela sua carne, mas você vai andar pelo meu Espírito. Você vai ser coordenado, abençoado, fortalecido, renovado, transformado, para viver a gloriosa parte de Deus. Há uma mudança, e essa mudança está preparada para você. Você precisa apenas entender. A palavra tem que entrar. Não adianta eu ouvir a palavra, porque se eu ouvir a palavra e ela não participar da minha vida, não vai haver realização. Quando eu sei, né, quem é o Deus da minha vida, quando eu acredito, quando eu declaro, quando eu mesmo abro esse leque, né, de oportunidade especial de Deus, eu começo a entender. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, se o Senhor é meu pastor, vamos levar para o lado do pastoreio. O pastor, ele anda com as ovelhas, sim. Ele leva a ovelha a comer, sim. Ele não dá porcaria, ele não dá comida estragada para a ovelha, não deixa andar em qualquer lugar. Ele leva a ovelha a tomar as águas, mas não uma água parada, uma água lodo, uma água suja, mas ele leva nas águas correntes, para que a ovelha coma bem, que a ovelha beba bem, para que a ovelha seja sadia. E se vier o lobo, o pastor entra no meio e vai lá para acertar o lobo, para derrubar o lobo, para abater o lobo, porque ele está lá para cuidar das ovelhas. Quando você entende isso, você pode dizer, o Senhor é meu pastor. Por quê? Porque eu não ando de qualquer maneira, eu não como qualquer palavra, eu não faço de qualquer jeito, mas eu estou debaixo da orientação que vem dele. Por isso eu sei que serei mais que vencedor, eu sei que terei o melhor, eu sei que andarei nos seus caminhos, eu sei que ele lutará e pelejará pela minha causa, eu sei que ele abaterá o inimigo da minha vida e me dará a vitória. Eu sei, eu entendo, eu assumo. Ali, nesse capítulo 37, o Senhor começa a mostrar que Ele está disposto a trazer um tempo de restauração para Israel. Ele começa a dimensionar, ele começa a dimensionar. Ele diz que show de resto. Talvez você esteja perdendo o tempo da dimensão que Ele quer dar para você. Talvez você não esteja prestando atenção que Deus quer mudar você e a sua casa. Talvez você não esteja entendendo que Deus se levantou por tua causa. Talvez você não esteja entendendo que o Senhor abriu uma porta para você passar. Talvez você não esteja entendendo que o Senhor está guerreando a tua guerra para liberar a tua causa. Talvez você não esteja entendendo que Ele é o Senhor da restauração e também é o Senhor da restituição para a tua vida. Talvez você não esteja compreendendo que Ele te amou de uma maneira tão especial, que enviou o seu Filho unigênito para morrer, para te dar vida e vida em abundância. Talvez você não esteja entendendo. Ele tem, Ele pode, Ele faz.
para aqueles que são seus. Lepresse antahai, ei, olha para ele. Deplace a raça canta, ele está pelejando a sua causa, querendo mostrar para você o caminho. Lepresse anubia kebia antarabahai. Não fique preocupado com o que falam, mas fique preocupado com o que faz, porque o que você faz é que traz a resposta para que ele responda a você na necessidade. Não fique preocupado. Esse restabelecimento passou por atos de fé e determinação para fortalecimento e realização segundo os ensinamentos do Senhor. Não foi pá, estalou o dedo, tudo já estava restaurado. Se você pegar o livro de Ezequiel e começar a andar por ele, você vai ver que do capítulo 40 ao capítulo 46, o Senhor está falando da restauração do templo. E ele começa restaurando os átrios e os vestíbulos no 40. No 41 ele restaura o santuário. No 42 ele restaura as câmeras santas. No 43 ele restaura a glória que damos ao Senhor. No 44 ele restaura a reforma do ministério no santuário. No 45 ele restaura a repartição da terra para o lugar santo. No 46 ele restaura as ofertas de adoração. Se você parar para prestar atenção, Deus só pode chegar a dar uma condição de mergulhar nas águas purificadoras depois que você restaurar todo o seu templo. E talvez você não está olhando para você mesmo. Você vai ao espelho e vê apenas a roupa. Você vai ao espelho e vê apenas o cabelo. Você vai ao espelho e vê os seus óculos. Mas quando você vai ao espelho, você não consegue enxergar quem é que está dentro daquele corpo, quem é que está firmado naquela vida, quem é que está estabelecido daquela maneira. Imagina, restauração dos átrios, dos vestíbulos, ou seja, o que é que constituía aquele povo. Daí ele fala o santuário. Será que nós estamos buscando a santificação? Porque quando você olha no espelho, talvez você não esteja preocupado com isso. Talvez você esteja preocupado em fazer as pessoas em volta felizes. Talvez a sua roupa seja para agradar pessoas. Talvez seus comportamentos sejam para agradar pessoas. Não importa se é bom, se é mal. Você quer mesmo que as pessoas achem que você é bacana, que você é bonito, que você é bonita, que você é interessante, que você até provoca alguns desejos, que até você se põe de uma forma especial, mas você esquece o santuário, a área de santificação, o local onde Deus pode chegar e encontrar em você. As câmeras santas. O que você tem feito? Faz jejum? Faz oração? Está pronto? Será que você tem aberto alguns espaços para que Deus possa ministrar e transformar você? A glória que nós damos ao Senhor. A glória, eu não falo a glória verbal, eu falo a glória pessoal. O que é que você tem feito no seu dia a dia para que o nome do Senhor seja glorificado? O que é que você tem feito para que o nome do Senhor seja reconhecido? Será que você é aquela pessoa que quando chega no lugar, todo mundo sabe que chegou um crente? Ou você é aquela pessoa que quando chega no lugar, o pessoal não sabe se você é crente, se você é de outra religião, se você não é de coisa nenhuma? Você é um agente secreto. Ninguém sabe quem é você. Só dá para saber se nós estivermos prontos para dar glórias a Deus, para mostrar quem é o Deus da nossa vida. O nosso comportamento dignifica o Senhor, a nossa fala dignifica o Senhor, o nosso trabalho dignifica o Senhor. Tudo que eu faço é para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Reformas no ministério. Será que eu estou pronto para exercer o meu ministério? Tem gente que não entende. Todo mundo não vai ser pastor, todo mundo não vai ser evangelista, todo mundo não vai ser missionário, todo mundo não vai ser de repente pessoal que ajuda na manutenção, todo mundo não vai ser tantas coisas que existem dentro de uma igreja ou por uma igreja. Mas existem alguns dons que Deus já determinou na sua vida. Existem alguns dons que são naturais, que você fala com facilidade, que você pode falar com uma pessoa. Você é aquela pessoa que entra no médico e toda vez que entra no médico, você conversa com esse ou com aquele, e daqui a pouco já está vendo o problema da pessoa, já está dando a direção espiritual para ela, dizendo o que é que Deus pode fazer.
Você não é pregador de multidões, mas você é um baita no evangelista. Talvez você é aquele que quando passa na rua encontra alguém parado, é abatido embaixo de uma ponte, caído em algum lugar, você vai até lá e fala com ele. Quantas coisas nós podemos fazer e não estamos fazendo? Tem gente que é provedor. Tem gente que foi gerado para ser provedor, tem um dom natural de provisão. É aquela pessoa que vai ganhar muito dinheiro, mas que não é egoísta, que não é aquela pessoa que pensa só nela, miserável. Ele tem sempre a visão de Deus. Eu vou pegar esse recurso, ganho muito, mas vou ajudar a obra a andar, vou colocar as coisas de Deus para frente, vou levar o povo ao conhecimento, vou ensinar, vou orientar, vou ministrar, vou até dar aula para as pessoas crescerem, fazendo o que é certo. E nós não percebemos isso. Repartição da terra. Sabe por quê? Naquela época eles entraram nas terras, separaram as terras, mas uma parte da terra, sabe para que era? Para os sacerdotes. Hoje o pessoal ia falar assim: o quê? Sacerdote não vou dar terra coisa nenhuma. Naquela época tinha uma área que era realmente para ter o templo, para ter as coisas, para ter até a salvação. Alguém que tivesse algum problema podia chegar até lá, e era um lugar onde as pessoas trabalhavam no caráter dessa pessoa perdida, mesmo que ela tenha algum pecado grave, ela ia para lá e era tratada. Então eles tinham o quê? Repartição da terra, o lugar santo. E nós hoje achamos que igreja é só um lugar de passagem, talvez um lugar, um clube, um lugar. Não, irmão. É o lugar onde Deus se manifesta, é o lugar onde a palavra se estabelece, é o lugar onde as coisas devem acontecer. Ah, mas eu conheço um pastor que mexeu no dinheiro, eu conheço um pastor que fez tal coisa errada. Então você precisa conhecer o Deus que está acima dele, porque o dia que Deus não quiser mais ele, Deus tira ele do caminho e prossegue. Então não somos nós que vamos mexer com uma vida que Deus consagrou. Deus estabelece, Deus realiza, Deus abate, Deus exalta. Deus é Deus. Mas eu tenho que estar pronto. Eu tenho que ter a capacidade da restauração do templo. Você sabe que hoje a palavra de um pastor não vale mais quase nada. O pastor fala: olha, bom seria você não fazer isso. A pessoa diz assim: deixa ele para lá. Bom seria você não votar assim. Baboseira. Mas não era assim que Deus criou. Não foi isso que Deus criou. Deus criou pastores, por isso chamou de pastores, que vão cuidar das ovelhas. Quando alguém era pastor, ele era responsável pelas ovelhas, e ele era cobrado do Senhor dos pastores se caso acontecesse qualquer coisa com uma ovelha. Se você olha lá quando Jacó vai falar com o tio Labão, ele diz: nenhuma das ovelhas que você me deu morreu, nenhuma delas foi pega pelo lobo, nenhuma delas foi. Ele estava lá como responsável para cuidar de todas aquelas ovelhas, porque ele era o pastor. E hoje nós estamos perdendo essa visão. E aqui ele fala: a repartição da terra, o lugar santo. E termina aqui no 46 com ofertas e adoração. Você viu como é difícil você falar de oferta dentro de uma igreja? O pessoal fica assim: mas dízimo é não sei o que, oferta é porque não acredita. Quem fala isso é porque não acredita em Deus. É verdade, porque quem acredita em Deus sabe que toda a sua provisão vem de Deus. E se a provisão vem de Deus, Deus não deveria ser 10%, Deus deveria ser tudo. Por quê? Porque se vem dele, se ele é o teu provedor, teu socorro bem presente na hora da angústia, se ele é aquele que cura o câncer, se ele é aquele que cura qualquer enfermidade grave, se ele é aquele que te socorre no momento da aflição, então por que tanta miserabilidade quando você olha para algum recurso? Não estou falando de dízimo não é hora da oferta também, fica tranquilo, eu não vou tirar a oferta, mas estou falando de caráter espiritual. Era isso que ele fez. Ele passou com restauração nos átrios, nos vestíbulos, no santuário, nas câmeras santas, a glória que deveria ser dada ao Senhor, na reforma do ministério, na repartição da terra no lugar santo e nas ofertas de adoração. E não era que nem hoje não. Tira uma oferta. Lá não, quando dava primícia tinha que dar também um animal para poder sacrificar, tinha que dar farinha, tinha que dar o azeite, tinha que dar o vinho. Não era uma oferta, eram várias ofertas que eram ligadas a uma oferta. Eu não estou falando isso porque quero que você dê dinheiro, nada disso. Estou falando isso para você entender que quando eles adoravam a Deus, eles adoravam a Deus de todo o coração.
sem medo, porque eles sabiam que a provisão deles viria de Deus. É o que eu falei uma vez, que eu contei para vocês, que eu estava em Israel, estava o pastor Henrique, estava o pastor Marcelo, a gente estava lá, e de repente nós fomos lá, era a festa dos tabernáculos, e o chefe do exército, o general que comanda o exército de Israel estava lá, e ele falou assim: todo dia de manhã nós oramos. O general falando: todos nós oramos, para que Deus nos proteja, para que não aconteça nada que fuja ao nosso controle, porque nós somos o exército mais bem treinado do mundo, porém, sem Deus nós não somos nada. Consegue entender isso? Nós somos o exército mais bem treinado do mundo. Não existe na Rússia, não existe nos Estados Unidos, não existe em lugar nenhum um exército treinado como aquele. Porém, ele diz: sem Deus nós não somos nada. É o reconhecimento que ou você se prepara para estar na dimensão de Deus, ou você pode ser fragilizado a qualquer momento, a qualquer situação, e isso precisa entrar no nosso coração. Depois de acompanharmos a restauração do templo em cada detalhe e em todos os seus ensinamentos, sabemos que foi gerada uma grande e poderosa transformação. Lembra dos ossos secos? Os ossos secos foi profetizado, e ele começa uma mudança em toda Israel. Ele passa por toda essa mudança. E agora, por isso, nós podemos mergulhar nas águas purificadoras, que é falado no capítulo 47. No 47 ele vai falar de uma prosperidade sem fim através das águas purificadoras. Por isso, antes ele passou do 40 ao 46, dando todas as informações de restauração, que eu brinquei aqui com algumas analogias, mostrando para você algumas coisas aí da nossa vida normal, e que nós muitas vezes não percebemos, que a nossa vida precisa de uma restauração. Nós não percebemos, porque nós vivemos tanto dia a dia, nós vivemos tanto o nosso trabalho secular, nós vivemos tanto a televisão, nós vivemos tanto os nossos problemas pessoais, que nós esquecemos que nós não estamos sozinhos. Deus está com você, onipresente, onipotente e onisciente. Ele está com você, Ele pode todas as coisas, sabe todas as coisas, e de repente você fala assim: mas peraí, então por que Ele não age? Porque você não tem o seu templo todo restaurado todos os dias, porque você não procura andar na dimensão, você procura andar pelo nivelamento, pelo mundo. E quando nós andamos pelo mundo, nós temos a base do mundo. Nós temos alguns socorros quando entramos no desespero. Nós entramos no desespero e a gente sai clamando, e a gente vai fazer um jejum, e a gente vai de repente entrar num propósito de oração, porque estamos desesperados. Mas não é isso que Deus tem para você. Não é uma vida de desespero, é uma vida de relacionamento. Relacionamento traz intimidade, intimidade traz participação dele na sua vida. E quando Deus entrar, o mal tem que sair. Se a gente entendesse isso, amado, nós sofreríamos muito menos. Mas como a gente não quer entender, a gente olha para o vizinho, olha para o amigo, olha para a televisão, olha para os políticos, olha para tudo que está acontecendo e tenta ser igual a eles. Só que eles estão apodrecidos, eles estão pelo mundo. E quando eu quero ser igual a ele, eu entro na dimensão dele e não na dimensão de Deus. Eu saio do sobrenatural e vou viver o natural, e no natural o diabo tem liberdade de roubar, de matar e de destruir. Amém? Mas quando eu entendo que eu não devo andar no natural, mas eu devo andar no sobrenatural, é quando eu me preparo para esse propósito, para essa restauração, para um templo um templo na dimensão, no poder, na condição de Deus e não na condição do homem. Há uma há uma mudança que precisa ser acrescentada. Há uma condição que precisa transformar o nosso coração. Oh, Kabbalah-serias. Se nós pudéssemos entender isso, agora nós podemos mergulhar nessas águas e viver essa prosperidade sem fim. Se entendermos essa palavra, se seguirmos o mesmo ensinamento, também viveremos a prosperidade sem fim nas nossas vidas.
É interessante. Toda vez que o povo de Israel desobedecia a Deus, eles sofriam perseguição, eram esparramados pela terra, sofriam muito, mas toda vez que eles se colocavam em clamor, entravam na dimensão de Deus, Deus recolhia eles da onde eles estivessem, juntava todo mundo de novo, dava a eles graça e vitória, e eles começavam a prosperar de uma forma especial. Mas você fala, o que aconteceu? Era a promessa. O povo desobedece e se distancia. O povo obedece e o Senhor recolhe eles e abençoa de uma forma especial. Falar para a pessoa do lado, será que não está na hora de obedecer? Será que não está na hora de entrar na dimensão de Deus? E receber a promessa? E andar pela promessa? Mas eu tenho que fazer uma pergunta primeiro, você acredita mesmo em Deus? Ele não é aquele que fica no crucifixo de pendurado em cima da cama? Ele não é aquele que fica em cima daquele móvel, aquela Bíblia aberta que fica lá, olha a palavra de Deus ali, estática, parada. Porque o Senhor se move o tempo todo o tempo. Se move ao teu favor, se move para te levantar, para te estabelecer, se move para te restaurar e te salvar. Caída do homem, levantada de Deus. O Senhor está pronto a pelejar a sua causa, mas Ele precisa que você entenda. O que era impossível para eles, agora já se estabelece como vitória. Ezequiel 47, deixa eu ler para você, versículo 1. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo desde a banda da direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar. Sendo levadas ao mar, sararão as águas. Será que toda criatura vivente, que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores entrarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e os seus frutos servirão de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Vale a pena a gente preparar, estabelecer o templo do Senhor na nossa vida. Vale a pena. Quando a gente entende isso, sabe? Porque assim nós vamos caminhar com autoridade para grandes realizações. Mas para esse caminhar, nós falamos, vamos mergulhar nessas águas, vamos participar, mas eu preciso de uma orientação. Então, como caminhar na direção do Senhor? Diga, como caminhar na direção do Senhor? Olha que coisa importante. Primeiro, o Senhor te dirigirá. Ele vai te dirigir.
é Ele que vai te encaminhar, é Ele que vai te levar. Ele fala: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. O Senhor é perfeito e vai te fortalecer para caminhar na sua direção. Ele pegou a mão daquele profeta e saiu andando com ele, mostrando tudo, dirigindo ele em tudo. Nesta palavra ele nos mostra que olhar para o oriente não era um mero acaso. Se você começar a reparar, até só lembrando uma passagem, quando de repente vêm os reis magos à procura de Jesus, eles vão para o oriente. É a direção do milagre, da realização. E Deus começa a mostrar para ele: a casa aponta para o oriente, o rio que sai vai em direita, segue à direita, e vai terminar, ou vai desaguar na direção oriente. E no final ele termina dizendo: parado, olhando para o oriente. O que será que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer para você: nunca tire os olhos do Senhor. Você pode andar em todos os lugares, você pode fazer o que for necessário, você pode passar dificuldade, você pode passar prosperidade, pode acontecer o que for, seja como for, nunca tire os olhos do Senhor. Ele será o teu guia, o teu orientador, aquele que está com você para te fortalecer, te preparar, te estabelecer e te dar a vitória. Ele é a tua cobertura, saída para grandes e tremendas realizações. Não tire os olhos dele. Se você prestar atenção em Deus, você saberá que Ele sempre mostra aos seus queridos qual será a realização que Ele vai gerar na sua vida. Pode ver que Ele mostrou tudo para ele, e foi dando sinais. Nós, infelizmente, somos afoitos, somos, nervosos, agitados. A gente não tem paciência para ouvir Deus e perguntar para Deus: Senhor, qual é a dimensão, qual é o projeto, aonde o Senhor quer me levar, o que é que o Senhor quer fazer, me dá a direção. A gente não quer isso. Nós queremos o fast food, nós queremos as coisas rápidas, nós queremos que aconteça de um dia para o outro, nós queremos de manhã para de noite, nós queremos orar hoje para ter a resposta amanhã. E o Senhor fala: calma, eu vou te levar, e eu vou te mostrar, eu vou te preparar, e eu vou te estabelecer. Mas você precisa aprender a andar comigo, você precisa aprender a andar com Deus, você precisa aprender a ouvir Deus falar, você precisa aprender a esperar o tempo de Deus para se realizar. Você precisa aprender que não importa a situação, você não pode tirar os olhos do Senhor. Você tem que estar ligado nele, vendo o que Ele está te mostrando, porque mais adiante você vai colher daquilo que Ele está falando. Você vê que Ele fala das águas, e lá no final Ele fala que aonde essas águas entrar, haverá cura, haverá transformação, haverá prosperidade. Ele estava mostrando para ele a razão, ou a condição, ou a capacitação para que o milagre se estabelecesse. E nós estamos precisando parar um pouquinho, porque se vem dificuldade, a gente se desanima. Se vem um problema, a gente se desanima. E eu imagino Paulo, que logo que aceita Jesus, que primeiro antes de aceitar ele fica cego, mas tudo bem, depois da primeira oração ele vai servir, e aí ele leva lá, apedrejado, tem que descer num lugar, pelo um cesto lá pela muralha, apedrejado, jogado fora da cidade, e ele entra de novo, todo machucado, começa tudo de novo, ele toma uma surra de vara. Se fosse você ficaria? Você ia falar o quê? Isso não é de Deus, não é possível. Eu aceito a Jesus e tomo uma surra? Eu aceito a Jesus e sou perseguido? Eu aceito Jesus e está tudo se levantando contra mim? Mas ele sabia quem era Jesus na vida dele. Por isso, ao invés de ir para trás, ele foi para frente. Ao invés de voltar, ele prosseguiu, afirmou, se posicionou, se estabeleceu. E hoje muita coisa que você lê aí no Novo Testamento saiu de quem? Paulo. Sofrendo, apanhando, indo preso, passando tudo, mas não voltando atrás,
confiando, Deus é comigo, Deus me chamou, Deus me separou. Então a primeira coisa, não tire os olhos de Deus, Ele vai te dar todas as respostas. Então, como caminhar na direção do Senhor? 2, se esforce. Diga, eu vou me esforçar. Vai mesmo? Esses crentes são cara de pau. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam nos tornozelos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que davam no joelho. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que davam nos lombos. O Senhor conhece a nossa capacidade de assimilação. Diz a Bíblia, está escrito, que Ele não dá um peso maior do que aquele que você possa carregar, suportar, aguentar. Ele sabe disso. Ele olhou aqui e olhou para Ezequiel e falou assim: bom, eu preciso mostrar para ele qual é a nossa posição, mas como eu vou mostrar para ele? Eu vou por partes. Então primeiro ele mede 1000 côvados, ele entra na água 1000 côvados, e chegando lá nos 1000 côvados, ele está com a água no tornozelos. Aí ele mede mais 1000 para dentro, e aí ele está com a água onde? Nos joelhos. E depois ele mede mais 1000 nos lombos, na cintura. Quando a gente começa a olhar isso, a gente vê como Deus é maravilhoso, misericordioso. Ele sabe do teu potencial, Ele sabe até onde você consegue gerir, até onde você consegue realmente dirigir na sua vida. Ele fala: não, Ele vai entender, eu vou fazer por parte, Ele vai entender. Tem pessoas que mal entram na igreja, já começam a trabalhar, cresce, se desenvolve, aprende, e tem até um perfil para isso. Tem pessoas que levam mais tempo, mas Deus não olha para a pessoa, quem é rápido e quem é mole, ou coisa parecida. Sabe o que Ele olha? Como a pessoa está se comportando quando está sendo orientada. 1000 côvados, ele foi. Teve que andar os mais 1000, e ele foi. E teve que andar mais 1000, e ele foi. E teve que andar mais 1000, e ele foi. Quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que o Senhor está esperando de nós o esforço, acreditarmos, nos posicionarmos, não voltarmos atrás, irmos além. Quantas vezes você já viu pessoas desistindo dos seus ministérios, ou até da sua vida profissional, devido a dificuldades encontradas? Deus conhece cada um de nós, e Ele sabe como lidar conosco. Mas uma coisa é certa: se eu quiser me comparar com o mundo, não vai dar certo. O mundo tem suas metodologias, as suas maneiras, e nós não vamos andar pelo mundo. Nós vamos andar pela palavra, por Deus, por aquilo que Ele nos ensina, por aquilo que Ele nos estabelece, por aquilo que Ele nos prepara. E aí você precisa estar com, vamos dizer assim, o seu nível de vontade, de garra, de determinação preparado. Não importa o que acontecer, importa que Ele está olhando para você, e você pode buscar nele a sua saída, o seu socorro e a sua condição. Se Deus está te levando a passar por situações, é porque algo maior está preparado para você. Fala para a pessoa do lado: está difícil? É porque o que Ele tem para você é grande, é muito melhor do que você espera. Quando você quer alguém que seja muito bom, um médico, dá para ele estudar 1 ano e ele já sair médico? Quantos anos? E depois mais a residência, dá uns 10, 11 anos aí entre estudar e residir. E aí você fala assim: o que você está esperando? Ele está lidando com pessoas, ele está tratando de vidas. Um errinho dele, quando você vai no açougue, se o camarada passar a faca na carne e não tirar o filé mignon exato, ele pode tirar um pedacinho da outra carne. Houve um engano. Mas se um médico cortar uma artéria ou obstruir lá no cérebro alguma coisa, o que acontece? Morreu. Nós temos que saber que tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Então fica tranquilo, você talvez vai passar por algumas aflições, alguns momentos difíceis, mas é lá que Ele vai treinar você, é lá que Ele vai preparar você, é lá que Ele vai honrar você. Quando Ele falou com o nosso amigo aí, Moisés, Ele falou assim: esses egípcios que você está vendo hoje,
nunca mais você vai voltar a vê-los. Eu imagino, Moisés deve ter pensado, caramba, eles vão ficar para trás, o que vai acontecer? A gente vai passar, a água vai fechar, eles vão ficar, a gente não vai se encontrar mais. Deus fez o quê? Matou todos. Não é só dizer não vai ver, não vai ver porque não vai ter mais. Acabou. E isso precisa entrar no nosso coração. O amor e a misericórdia de Deus é enorme, mas Ele tem um tratamento especial com os seus queridos. Tem querido de Deus aí? Ele tem um tratamento especial. Ele peleja a sua guerra. Ele trava grandes batalhas para te fortalecer e para te dar a vitória. E nós precisamos entender isso. Mas como é que pode? O cara é crente e está passando por dificuldade. Olha lá, aconteceu de uma pessoa entrar na igreja, fazer isso, fazer aquilo. Fica tranquilo, irmão. Tudo está no controle de Deus. Até onde Ele quiser deixar, as coisas vão acontecer. Quando Ele fala assim, acabou. Não tem como. Você não pode. Eu lembro quando eu comecei para o ministério lá em Santo André, e toda vez o pessoal parava o carro na frente de um vizinho lá, e não era que era portão baixo, guia baixa, não, era que ele não gostava que parasse no muro dele, na guia alta mesmo. Mas o pessoal, coitado, parava. Alguém me avisou, eu não parei mais lá, mas o pessoal parava. E ele ia lá, a pessoa ia lá e riscava o carro. E a pessoa ia lá e furava 2 pneus. A pessoa, sabe, é uma pessoa bem desfavorecida de amor, de misericórdia. Então ele ficava fazendo. E aí a gente começou a orar: Senhor, livra-nos desse mal, não é possível. Senhor, a gente vem aqui para cultuar e o cara está aprontando, riscando, fazendo, escrevendo o nome no carro e tal. Mas o nosso pastor falava assim: não entre em contenda, não entre em briga direta, isso não dá certo, vocês não são do mundo, ele é do mundo, e aquela coisa toda, né? Mas a vontade era de mostrar para ele que a gente tinha uma parte que não tinha se convertido, e lá e sentar o braço nele, né? Mas a orientação do líder era: não entre em contenda, e a gente ficava ali. Só que um dia, irmão, aconteceu um fato, a gente orando para Deus dar uma solução para isso. Chegou um dia, ninguém mais parava o carro lá, um sujeito foi no bar, não tinha nada a ver com a gente, e parou o carro lá. E ele foi lá e deu uma bica na porta do carro do camarada, e o cara estava no bar com os amigos lá, tomando os tingué dele, os negócios, e olhou para fora e falou: esse cara é doido. E aí foi chegando perto, e ele xingando um monte: vou quebrar mesmo, vou fazer mesmo, vou não sei o que lá mesmo. E o homem encostou do lado e falou: está pensando o que da vida, sujeito? E ele falou assim: eu não gosto desses crentes, eu vou estragar mesmo e tal. Ele falou: você não deveria fazer. Ele falou: não se mete com isso, senão vai sobrar para você. Imagina o couro que o homem tomou. Ele não era crente, e ele já estava meio esquentado. Ele já tinha regulado a marcha lenta, já tinha tomado os negócios dele lá, bateu no homem até cansado, teve que vir a polícia para apartar. E quando o policial falou assim: você é aquele cara que sempre risca o carro dos crentes? Não vou nem registrar a ocorrência, não vou nem registrar. Você procurou, achou o cara errado. Amado, as pessoas más vão até onde Deus permite. Você é crente? Só ore e fique na sua. Depois disso ele mudou de casa, não quis mais morar do lado da igreja, foi morar em outro lugar. Aí você fala assim: o que aconteceu? Você deixa, pai, você não tem que entrar em contenda. Deus é o Senhor, Ele peleja a tua guerra. Mas quando Ele pelejar, Ele riscou o carro de muita gente, mas ele saiu com o braço quebrado, todo arrebentado. Acho que ele nunca mais vai esquecer daquilo. Se é que está vivo ainda, nunca mais vai esquecer. Porque essa é a verdade. Deus cuida dos seus. Deus cuida de você. Como caminhar na direção do Senhor? 3, confie. Fala, confiar. É fácil? Não. A gente crente, a gente é ser humano também. E vira e mexe a gente acha assim: mas se eu não fizer nada agora. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Ele levou Ezequiel até as águas profundas,
mostrou para ele que o lugar não dava para ficar. Mas é uma coisa muito interessante, que ele não colocou Ezequiel numa situação, ele falou assim, você vai ter que atravessar e se vira, porque você tem que suar, e tem que... Ele falou assim, você viu, Ezequiel? Né? Ele colocou aqui, viste? Você está vendo? Deus vai te mostrar tudo que Ele tem de mais maravilhoso. Ele vai colocar você de frente com situações que você sabe que você não aguenta. Apóstolo, e daí o que eu vou fazer? Você não vai fazer nada, você continua debaixo da palavra de Deus, você continua debaixo da orientação de Deus, porque é Ele que abre porta onde não tem porta, é Ele que te coloca por cabeça e não por cauda, é Ele que te coloca por cima e não por baixo. Não é o teu poderio, é o meu Deus segundo as suas riquezas, é que vai suprir todas as minhas necessidades em glória, é Ele. E aí, se esse rapaz Ezequiel tivesse a vontade de nadar, pelo jeito não ia ficar, ia morrer, porque devia ser um lugar difícil. Mas ele fez o que? Levou ele, mostrou para ele a dificuldade, deu para ele a visão, levou ele de volta e falou para ele, agora você vai ver a condição. Eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. A dificuldade não era para ele, mas a sombrinha, a realização era. Quando você está debaixo da palavra de Deus, e você para de querer ser o que realiza, o que sabe, o que faz, deixa isso para lá. Apóstolo, mas você não sabe, eu sou provocado na escola, eu sou provocado no trabalho, eu sou provocado no meu bairro. Deus é a tua defesa, Ele é aquele que peleja a tua causa. Olha para a dificuldade e deixa a dificuldade lá, só entrega ela na mão de Deus. Ele é bem capacitado para desfazer tudo isso. Ele tirou ele de lá e levou no lugar certo. Interessante que o Senhor não pede que Ezequiel saia nadando, que ele entre no meio da grande dificuldade, mas só que ele veja. Só fica sabendo, Ezequiel, há um milagre para você. Amado, Deus está mandando dizer, há um milagre para você no meio da dificuldade, no meio do impossível. Deus está presente para realizar milagres para você, para mudar a tua história. O Senhor toma Ezequiel e leva ele à margem do ribeiro. Confie. A dificuldade é como se Deus falasse para ele assim, ao invés de impor a dificuldade para Ezequiel, Deus mostra a bênção e a provisão. Você consegue imaginar isso? Que Deus não está querendo que acabe com você, que judie você, que você passe fome, que você passe necessidade com as contas, que você passe enfermidade. Não, Ele só quer que você saiba do que Ele está te livrando, do que Ele está te livrando, o que é que Ele está fazendo para que você não sofra. Isso é muito legal. Deus tem uma condição de transformação fantástica, e as pessoas às vezes querem medir essa força. Não, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, não precisa nada. Ele só falou para Ezequiel, fica vendo, vou fazer um milagre para você. E hoje Deus está mandando dizer isso para você, fica vendo, Deus vai fazer um milagre na tua casa, na tua vida. Você vai ver, Ele vai te colocar para ver o problema, mas não é você que vai realizar ou resolver o problema, é Ele que vai resolver. Ele vai tomar essa causa, né? Ao invés de impor a dificuldade a Ezequiel, Deus mostra a bênção, a provisão. Confie em Deus, que Ele tem o melhor preparado para a sua vida. Aprenda a caminhar na direção do Senhor, e a prosperidade sempre te alcançará. Olha para Ele, não tira os olhos dele. Como caminhar na direção do Senhor? 4, vivendo a provisão dele. Você precisa aprender a viver a provisão que vem de Deus. Apóstolo, mas sabe o que é? No passado eu já tive mais. Sabe o que é? Eu precisava de mais. Sabe o que? Eu não sei nada, irmão, mas eu sei de uma coisa: Ele tem a medida certa para a tua necessidade. Se você conseguir entender isso, talvez algum dia fique apertado, mas vai ter dias que vão sobrar, vai sobejar, e você vai poder glorificar o nome dele. Ó, a provisão dele. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, para a região na direção de Deus, e descem a campina e entram no mar. Sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar nesses dois ribeiros viverá.
haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Eglei, e haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Ele está falando aqui para nós de uma forma especial, que primeiro, ele vai sarar as águas. Sabe, nós, às vezes, estamos tão presos à nossa vida pessoal, que a gente não entende que as águas precisam entrar na nossa vida. Quando a gente fala de águas, muitas pessoas já sabem disso, outras não. A água representa a palavra de Deus. Diga, a água representa a palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui, vamos trocar aqui a situação. Ele fala assim: estas palavras saem da região oriental, saem da região de Deus e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Se a palavra entrar na sua vida, ela sarará você em todas as áreas da sua vida. Ela vai curar áreas de feridas da alma, coisas que estão acontecendo. É por isso que eu disse no começo, a palavra, se é só uma palavra, se é só um comentário, se é só uma literatura, não tem função. Mas a partir do momento que ela passa a fazer parte da sua vida, ou seja, a ser a direção para você seguir, a palavra a ser aquilo que transforma você, você colocar em prática, vamos dizer assim, as coisas mudam. Dali em diante a sua vida não é mais a mesma. Dali em diante há alguém responsável por você, porque a Bíblia diz isso, que Deus vela pela sua palavra. Quem é que vela pela palavra? Velar pela palavra quer dizer o quê? Ele é responsável, ele guarda a palavra, ele faz com que a palavra se cumpra. Dá para entender? Não é simplesmente você ler na Bíblia e dizer assim, alguém escreveu. Não, ele considera a palavra dele e ele é responsável pela palavra que está escrita lá. Vai acontecer na sua vida. Se essa palavra entrar em você, você passa a ser alguém que tem a manifestação de Deus dentro de você. Então, sarará as águas. Se a palavra entrar na sua vida, teu coração será transformado, tua alma, teus sentimentos serão transformados, e você vai começar a viver um novo tempo diante da palavra de Deus. Segundo aqui, o segundo quadrante aqui do versículo, trará vida em abundância. Olha o que ele fala: será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses ribeiros, esta palavra, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. Lá chegará esta palavra e vai sarar, e viverá tudo onde quer que entrar esse ribeiro. Quer dizer o quê? Ele vai entrar na sua vida, e aí na sua casa tem mais gente morando. Essa palavra que entra lá transforma a sua vida, mas vai começar a transformar a vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu colega de trabalho que trabalha com você no seu escritório. Por isso que a gente começa a perceber que essa palavra não é algo para ficar guardado, é algo para se compartilhar. Você tem que dar água para quem tem sede. Quantas pessoas estão próximas de você e você está retendo a água para você? Se você entender a palavra, ela vai passar por você, mas vai tocar em todos que são ligados a você. E ali haverá o que ele fala: porque lá chegando essas águas, lá na sua casa, no seu trabalho, sararão, viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. É uma promessa que entra por você, mas que alcança todos que por lá estiverem. Todos. Você vai começar a ver daqui a pouco sinais da glória de Deus mudando vidas perto de você. Aquela pessoa dura de coração, a gente às vezes não entende, mas lá está escrito na palavra. A palavra de Deus é como uma marreta que esmiuça a penha. Vamos traduzir para a linguagem de hoje: o martelo que quebra pedra. Essa é a palavra que você hoje está carregando com você,
que hoje está entrando pela sua vida como esse ribeiro, que vai não só encharcar você, mas que vai começar a quebrar corações duros, que vai começar a quebrar situações duras, que vai começar a transformar pessoas, mas você vai precisar entregar dessa água, você vai precisar liberar dessa água, você vai falar do seu jeito, você vai falar humildemente, você vai falar da maneira que você quiser, mas quando essas águas chegarem, vidas serão transformadas para a glória de Deus. Aleluia. E ele fala que prosperará tudo. Ele está falando, olha, primeiro vai mudar toda a estrutura pessoal, depois vai mudar toda a estrutura dentro da sua casa, ou as pessoas que estão ligadas a você, e depois ele diz assim, serás reconhecido pela prosperidade que essa palavra vai trazer. Olha o que ele fala, será também que os pescadores estarão juntos dele, desde Engedi até Englaim, e haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Quer dizer que antes existia peixe ali, existia, mas era pouco, era em pouca quantidade, quando passavam a rede tiravam quase nada, mas agora ele está dizendo, não, vai ser diferente, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Ele vai entrar na sua casa, vai trazer uma prosperidade em tudo que for propósito dali daquela casa. Se o propósito for financeiro, haverá prosperidade financeira. Se o propósito for amor, haverá prosperidade no amor. Se o propósito for relacionamento familiar, haverá uma família com relacionamento perfeito de uma forma especial. Haverá restauração de casamento, haverá liberação de todas as situações, e vão reconhecer você como um mar especial, um mar grande, aonde a prosperidade se manifesta, porque a palavra está colocada, as águas estão colocadas através de você. Amém, amado? Mergulhe nessas águas, né? Quinto e último, como caminhar na direção do Senhor? Aceitando a sua provisão. Diga, aceitar a provisão é algo especial. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nem nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Ele fala assim, as árvores que estão lá, elas vão produzir, tipo assim, uma em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Todos os meses haverá produção, todos os meses haverá provisão. E ele fala, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto serve de alimento. As suas águas, vamos voltar de novo? A sua palavra sai diretamente do trono de Deus. Por isso, o seu fruto vai servir de alimento. Você vai ser uma pessoa que, quando falar do amor de Deus, você vai estar curando pessoas, curando na alma, curando na carne. Você será uma pessoa que, quando falar do amor de Deus, quando entregar essa palavra, essa água, as pessoas vão tomar e vão começar a ser restauradas, liberadas em todas as áreas da sua vida. Sabe o que nunca aconteceu? Vai acontecer. Sabe o que era impossível? Vai se realizar. O Senhor, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Glorioso, o Fiel, o Justo, o Verdadeiro, estará olhando para você e dizendo, minhas águas vão correr através dele, minha palavra vai correr através dela, minha palavra vai se manifestar, e todos saberão que há um Deus nessa terra, que há um Deus Todo-Poderoso, um Deus tremendo, um Deus glorioso, um Deus fiel, um Deus justo. Ei, Cadaracébia Cantarabaia. Essas águas representam a palavra de Deus. Saíam debaixo do trono, debaixo da casa, apontando para o oriente. Ei, olha para Deus, não tira os olhos de lá, porque de lá virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor. Quando você entender que essas águas foram postas para você, você nunca mais vai querer andar sem a palavra.
Nunca mais. Você não vai ser obrigado a ler a Bíblia porque estão falando para você ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia porque você tem fome, você tem sede, e isso vai te alimentar, vai te fortalecer, vai te preparar. Há um chamado, e o chamado dele é para você mergulhar nessas águas. Diga: eu vou mergulhar nessas águas. Comece com pouco, mas não pare. Lembra que ele falou? 1000 côvados foi até o tornozelo, mas 1000 côvados foi até o joelho. Você sabe quanto é 1000 côvados? 45 centímetros cada côvado, mais ou menos. Não fala meio metro para facilitar o entendimento. Se ele falou 1000 côvados, fala-se 500 metros. 500 metros. Você já andou 500 metros para dentro do mar? É longe. E 1000? Porque é mais 1000, mais 500, mais 500, mais 500. E ele está dizendo assim: eu vou te levar comigo nas águas. Você vai começar a entrar no profundo da minha palavra. Você vai começar a conhecer a manifestação do meu poder. Você vai começar a ter, pastor Fábio, você vai começar a ter a minha graça. Você vai começar a ter o meu mover. Você não vai ficar na dúvida, nem vai ter receio. Você vai crescer na dimensão sobrenatural.